Boa noite, boa noite. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao terceiro dia do evento O Fim da Ilusão. Essa aula vai ser extremamente diferente de tudo que vocês já viram em relação a qualquer tipo de curso de terapia. E eu não estou falando isso para vender meu peixe, não. Eu estou falando isso porque hoje eu vou entregar para vocês uma análise do inconsciente na prática, ao vivo, para vocês que estiverem aí. Então, já se preparem. Se algum de vocês quiser essa análise, já fiquem atentos, porque hoje vocês vão ver uma análise diferente de tudo que vocês já possam ter imaginado. Por quê? Porque em uma consulta é possível que você encontre a origem do problema. Em apenas uma consulta você consegue encontrar o porquê que a pessoa está passando por determinada situação. E quando eu falo pessoa, pode ser você, pode ser a pessoa que você atende, pode ser um parente seu, pode ser um cônjuge. Independente da pessoa, você consegue encontrar a origem do problema. Então, aproveitem para absorver o máximo dessa aula, porque de verdade, isso aqui não tem preço real, tá? Então, vamos lá, começando com um pouquinho uma breve introdução. Antes de tudo, eu quero explicar para vocês como que funciona a análise do inconsciente, o passo a passo de como que é possível. Vocês também vão entender sobre o protocolo de análise do inconsciente antes mesmo de eu fazer essa prática, para que vocês entendam o que está acontecendo, que caminho que eu estou correndo com a pessoa, certo? Vocês estão sem som? Estão ouvindo agora? Ah, você vai ter que clicar naquele microfone que aparece para você conseguir me ouvir, tá? No lado esquerdo da parte inferior da tua tela. E aí você vai conseguir me ouvir. Bom, mas deixa eu colocar no chat, porque senão eu falando você não vai conseguir me ouvir mesmo. Clica no lado esquerdo. Quem sabe agora você consiga me ouvir. Então, antes da gente começar, quero saber quem estava aqui nos primeiros dias do evento. Quem já aproveitou muito desse conteúdo e já aprendeu como captar pacientes, aprendeu como se posicionar como um terapeuta de sucesso, comenta aqui quem já conseguiu aproveitar esse conteúdo. Bom, então, na primeira aula, vocês viram como se posicionar, certo? A gente fez a introdução do que acontece nos consultórios, vocês entenderam em que situação que vocês estão, em que ponto da jornada vocês estão. Ontem vocês entenderam que é possível captar pacientes todos os dias para o consultório. Vocês também aprenderam como ter indicações e como é fácil ter indicações quando você resolve grandes problemas. As pessoas naturalmente te indicam. E eu lembro que ficou de vocês perceberem, testarem algum medo em relação a passar um valor superior ao que vocês geralmente cobram.
e testarem que medo é esse. E eu acabei esquecendo de falar sobre ele ontem, mas hoje eu vou esclarecer esses medos para quem já aplicou, certo? Então hoje vocês vão ver a análise do inconsciente na prática todinha. Além disso, vocês vão ter acesso à explicação de como funciona o protocolo de análise do inconsciente. E, gente, esse protocolo vocês não vão encontrar em mais nenhum lugar, somente na formação analista do inconsciente. Então, eu vou abrir um compilado desse protocolo para vocês. Ele é o levantamento de anos de estudo, de 4 anos, mais de 4 anos na prática, no consultório, de eu fazendo análise em várias pessoas para conseguir fazer esse protocolo. Então, eu fui analisando padrões diversos e fui entendendo como encontrar a origem do problema e coloquei isso num passo a passo dentro de um protocolo aplicável por qualquer pessoa. Então, antes de vocês procurarem isso em outros lugares, já aviso que vocês não vão encontrar. Bom, então, o que que é um protocolo de análise do inconsciente? Para eu explicar sobre isso, primeiro eu tenho que colocar todo mundo no mesmo lugar, certo? Então, primeiro, quero que todo mundo entenda, para a gente sair do mesmo lugar, que 5% da tua parte mental é consciente, apenas 5%. E 95% é inconsciente. Ou seja, existe um mundo de possibilidades dentro de você, aqui dentro, tá? Na parte mais mental mesmo. E ali você guarda registros de memória, ali você guarda sensações, emoções, traumas, ali você guarda desejos reprimidos, medos, incertezas, inseguranças. Tudo que você viveu que você não lembra fica guardado no teu inconsciente, absolutamente tudo. E de vez em quando você acessa. De vez em quando você acessa um pedacinho, porque se você fosse lembrar de tudo ao mesmo tempo, ia dar tilt. Imagina que você está abrindo a tela do computador e você resolve abrir vários programas ao mesmo tempo. Aí você abre o Google e abre várias janelas ao mesmo tempo, que é rodar tudo aquilo ao mesmo tempo. Trava o computador, não trava? Trava. Com você não é diferente. O teu sistema foi programado para ter acesso a algumas coisas, abrir janelas, fechar janelas, para depois abrir outras, abrir programas, acessar, processar aquilo, fechar, depois abrir outro. Então, por isso que é importante existir esse inconsciente, que é como se fosse o sistema do computador, onde está ali todos os códigos de como que funciona esse computador, ali onde está todos os registros de arquivos, ali onde está todos os registros de programas que foram instalados, crenças, o como você foi programado aqui, conforme você foi crescendo, no ambiente em que você cresceu, com a família que você teve. Tudo isso está programado no teu sistema. Não diferente, você tem crenças que você traz lá da infância, porque você foi programado dessa forma, assim como um computador. Então não dá para a gente acessar tudo a todo tempo, porque senão a gente iria travar, literalmente, nossa mente ia dar um bug. E é o que acontece com quem tem ansiedade, o pensamento fica muito acelerado, a pessoa não fecha arquivos, deixa tudo aberto. Óbvio, não deixa todos abertos, mas uma quantidade maior ali aberta, preocupada com o futuro, com o presente, vai dando um cansaço mental, uma confusão mental. Então é importante que você saiba que o inconsciente é extremamente necessário. Mas o que você vive hoje é consequência de muitas coisas inconscientes, de muitas escolhas inconscientes.
Então é importante que você comece a ter consciência sobre essas escolhas para você mudar a tua realidade. Então, quando você começa a ter consciência do porquê que você está com determinada dificuldade, você entende o que que você tem que olhar, você entende aonde que você tem que fechar arquivos, você entende o que que você precisa conversar com determinada pessoa para encerrar aquele assunto. Vamos supor que você tem uma grande dificuldade de esquecer uma pessoa que se passou na tua vida anos atrás. Um crush, vamos supor. Você vive, entra em outro relacionamento, é feliz nesse outro relacionamento, mas de vez em quando a lembrança daquela história volta na tua mente, sem porquê. E aí você vai pro relacionamento, não consegue se entregar totalmente, não consegue ser feliz totalmente, fica buscando ter controle nesse relacionamento por medo de se repetir alguma coisa que aconteceu lá atrás. Quando você descobre que os relacionamentos não estão dando certo, você procura ajuda para tentar ver se tem algo em você que está te travando de dar certo. E aí você vai lá, procura terapia, faz terapia de diversas formas, faz constelação, e mesmo assim continua repetindo o padrão de relacionamento. Que chega num ponto, parece que não vai mais para frente. E aí, essa informação está escondidinha lá no teu inconsciente, de uma história que você não colocou o ponto final, de uma história que você não viu o final da forma que você queria e não conseguiu superar. Com a análise do inconsciente, rastreando as informações do presente, somado com um rastreio de emoções, a gente consegue encontrar esse lugar, essa dor desse relacionamento que não teve uma resolução, não teve um ponto final dentro de você. E aí você consegue ter clareza do que está travando tua vida nos relacionamentos de irem para frente. Quando você ganha clareza, ali se aplica o princípio da lei de Catherine, que quando você tem total clareza do teu problema, automaticamente tu resolve 50% dele. Somado com técnicas que tratem o emocional para você se livrar daquele trauma, que tratem o teu mental para você não ficar buscando reconstruir aquela história na tua cabeça de novo e de novo e de novo, somado com um tratamento espiritual para fazer um divórcio ali energético espiritual, com técnicas energéticas para você cortar esses vínculos que você ainda mantém com o passado, você consegue resolver 100% do problema. Você encerra literalmente aquele ciclo. Tu corta o cordão que te prende lá atrás no passado. E é por isso que o protocolo de análise do inconsciente funciona tanto. Porque na própria consulta você consegue rastrear essa informação. É por isso que com técnicas específicas você consegue resolver em poucos dias um processo. Então, sim, esse protocolo ele é extremamente assertivo. Vou provar isso para vocês daqui a pouco. Vocês vão ver que dentro de vocês, dentro de qualquer pessoa, existe um mundo de infinitas informações. Imagina que tem um iceberg aí dentro de você. 5% que é só o topinho desse iceberg que está para fora do oceano é o teu consciente. Todo o resto está ali, submerso, imerso abaixo da água. E aí, o que acontece nas terapias em geral? Não significa que ninguém tenta acessar o inconsciente, até tentam,
Mas o que acontece? É comprovado que, por exemplo, mais de 85% das doenças têm origem emocional. E essas informações emocionais ficam lá no inconsciente. Só que se você tenta encontrar de forma aleatória, é como se você estivesse lá com um submarino andando, mergulhando lá embaixo na água, tentando encontrar a origem do problema. Poxa, mas é um mundão de infinitas possibilidades no iceberg. E você está lá com o teu submarino procurando sem um mapa, sem uma forma de rastrear de fato aquela informação. Aí você para, tenta ver se é aquilo ali. Trata um pouquinho, melhora um pouco, mas não resolve. Um pouco tempo depois a pessoa tá com aquele problema de novo. Aí você vai de novo tentando rastrear lá por baixo. Você não tem um mapa, você não tem uma bússola, você não tem uma orientação de onde está essa informação nesse inconsciente gigantesco. E aí é igualzinho procurar agulha no palheiro. Com o protocolo de análise do inconsciente, você vai ter as ferramentas como, por exemplo, a matriz do inconsciente, em qual você vai rastreando a informação a partir do topo, a partir da informação que tu já tem. E aí é como se quase se fosse um novelo de lã que tu segue até encontrar a origem. Muito mais fácil, porque você não fica num local perdida. Você vai ter ali um guia, um mapa e uma bússola que te orienta. E aí você só tem que aprender a analisar esse mapa e a usar a bússola da forma correta. Então não tem segredo. O grande segredo era, de fato, formular esse protocolo. Mas agora que ele existe, é só você saber interpretar. E para que lugar que ele te conduz? Ele te conduz para acessar ganhos indiretos, que são padrões que se repetem na tua vida. O que são ganhos indiretos, Mar? Ganhos indiretos são coisas que o teu inconsciente escolhe ao invés da vida melhor, ao invés da vida dos teus sonhos. Então, ao invés de divulgar a tua terapia para todo mundo, você tem um medo de julgamento, buscar a aprovação das pessoas que te conhecem, e aí não consegue divulgar de forma assertiva, não consegue expor em vários grupos, não consegue mandar mensagem para vários conhecidos falando daquilo que você oferece. Porque você busca uma aprovação, você espera e escolhe que essas pessoas gostem de você, que te aprovem, ao invés de você sentir que elas estão te julgando porque você está oferecendo o teu trabalho. Esse é um dos exemplos. A busca por aprovação é um dos ganhos indiretos de 12. 12 que podem estar se manifestando constantemente na tua vida. Porque o teu inconsciente prefere eles do que uma vida melhor. Agora, quando você pega essa informação, trata essa busca de aprovação, você consegue se divulgar com segurança. Você consegue começar a ter resultado. Quando você pega, por exemplo, um ganho direto de punição, pessoas que sentem culpa por muitas coisas. Ah, eu senti culpa porque estou trabalhando e aí não estou com meu filho. Mas se eu estou com meu filho, eu sinto culpa porque eu não estou trabalhando. Quando você sente culpa, o teu inconsciente quer fugir da culpa. Então, para não lidar com ele, você se pune. E a punição aparece a quase todo tempo. Você machucando uma parte de você, você perdendo dinheiro, dinheiro que entra não fica, fica escorrendo pelo ralo. Parece que é só o dinheiro entrar, ele já sai. Tu não sabe nem explicar para onde que ele vai. Quase tudo vai no próprio mercado. Punição. Ah, mas não é punição, é inflação, é as coisas que são cara mesmo. Não.
Tem gente que às vezes ganha menos do que você e o dinheiro rende mais. Então, são coisinhas que você tem que começar a reparar. Ah, começa a quebrar coisa dentro de casa. Logo em seguida que você teve um pensamento negativo e aí você julgou esse pensamento. Tá ali pensando em alguma pessoa e julgando essa pessoa, logo em seguida tu morde a língua. Surge dívidas que você não lembrava que tinha. Surge multas que você fez sem nem perceber. São punições inconscientes. Até mesmo a situação de você receber e logo em seguida alguém ir te pedir dinheiro e você, por culpa, você cede, empresta, dá. Então, tudo isso, aqui eu só dei dois exemplos de ganhos indiretos. Você consegue mapear com o protocolo de análise do inconsciente para que você mostre como resolver para a pessoa que você está atendendo ou até mesmo quando for sobre você. Então, antes de mais nada, eu quero saber se está fazendo sentido para vocês. Quem aqui se interessou e quer passar por uma análise em relação a alguma área da vida? Coloquem aqui no chat para eu saber. Então, como que você faz essa análise? Você vai mapeando as informações que a pessoa te dá. Aqueles pontos que saltam à tua mente, né, conforme você for ouvindo, você vai mapeando as informações emocionais e rastreia as dores através dessa informação emocional. E aí você vai num ponto de origem. Acreditem ou não, às vezes a pessoa vai até em outra encarnação, sem hipnose e sem regressão nenhuma, só com perguntas do protocolo de análise do inconsciente. É possível e é extremamente certeiro, certo? Então você consegue encontrar a origem de traumas que as pessoas nem lembravam e acabam lembrando com a análise do inconsciente. Você consegue informar com precisão o que ela deve fazer para se resolver aquele processo, além de você conseguir tratar isso. Mas não é todo mundo que está apto a fazer isso. Precisa de uma condução, precisa de uma orientação para que você não coloque a pessoa mais na dor e tire e deixe ela lá, tá? Então agora que eu já contei para vocês um trecho de como fazer, eu quero fazer na prática. Quem aqui quer passar pela análise do inconsciente? Tem alguém que quer olhar para algum problema, uma questão e entender como resolver? Já resolver metade só no ganhar consciência? Pode ser de saúde, financeiro, relacionamento. Ótimo. Matheus, vamos lá então. Ninguém quer se expor hoje, né? Ao vivo para todo mundo. A Carla colocou aqui, gente, é muito bom. Carla já passou por análise do inconsciente. Matheus, tem disponibilidade de abrir o vídeo? Ótimo, então vamos lá. Deixa eu marcar aqui. Boa noite. Boa noite. Eu vou pegar um papel, uma caneta para ir anotando aqui.
Vai pensando em que questão que você quer olhar, que você quer entender, de algum problema que você queira resolver. Certo, Matheus. Se a terapia fosse um gênio da lâmpada, o que que você iria querer resolver hoje? Eu gostaria que ela resolvesse uma sensação de perdido que eu Certo. sinto às vezes. Tem sentido recentemente? Recentemente, recentemente tem uns 10, 15 dias. E quando que ela se manifesta? Em que área que é, ou em geral? Principalmente quando sento para, digamos assim, pensar em um rumo de trabalho. Parece que tudo começa a ficar muito perdido, mesmo que esteja tudo encaminhado. Certo. Quero que você feche os olhos um pouquinho e busque sentir no corpo essa sensação. Quer que eu descreva ela? Sim, por favor. Angustiante, de dor no peito e que gera palpitação constante, assim, de ansiedade. De 0 a 10, quanto que é essa sensação de Em intensidade? termos de coisa, de ruim, de coisa ruim, De intensidade. ah, 8 a 10. Então, dá para entender que ela tá muito ruim. Muito, muito. Eu quero que você vá nessa sensação angustiante, nessa dor no peito, e se concentre nessa sensação. E rastreie essa informação para um outro momento em que você sentiu a mesma coisa. Que outro momento você sentiu essa mesma sensação angustiante? Sem julgamento. Quando, quando eu ia dormir e eu tava com muita coisa na cabeça, muita sensação de que eu tinha muito trabalho para fazer e eu não conseguia dormir. E essa sensação vinha toda vez e me impedia de dormir, como se fosse alguém me cutucando. Quero que você vá lá nessa cena em que você não conseguia dormir e busque sentir no corpo Como essa mesma sensação de cabeça cheia, nessa sensação de ter alguém te cutucando. E agora você vai rastrear uma outra memória, um outro momento em que você sentiu a mesma coisa anterior a esse. logo que, logo que o meu filho nasceu, logo que o meu primeiro filho nasceu, deu a mesma sensação. Só que ela foi muito mais forte e desesperadora, porque eu não podia estar perdido naquele momento. E o que Mas estava ela veio. acontecendo nesse momento, além dele ter nascido? O que aconteceu de ruim por conta disso? Eu tive crises de ansiedade fortes e eu tive que me desenrolar porque a família estava falando que eu tinha que resolver tudo. Tinha que resolver, não tinha como fugir daquilo. Era responsabilidade e pronto, acabou. Quem eram essas pessoas? Meus pais, os pais da minha esposa,
parentes e ela mesma, no momento em que ela também estava grávida, desesperada, acaba pressionando junto, Certo. E que sensação te dá lembrar disso? de uma angústia muito forte. Pesa, pesa e faz eu sentir como se eu tivesse sozinho. Quero que você sinta essa sensação de angústia, pesa, de estar sozinho. E você vai rastrear uma informação anterior em que você sentiu a mesma coisa. Que momento foi esse? Ah, foi no meu ensino médio. Tive depressão porque eu não me adequava aos padrões sociais, digamos assim. Eu não conseguia conversar com as pessoas e me isolava. E eu me sentia sozinho de novo. Sempre me sentindo sozinho, sempre me sentindo sozinho. E todo mundo me pressionava, 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 falava que tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo, você tinha que passar, que você tinha que ser perfeito, que você tinha que ser. E doía muito, porque ninguém apoiava nada, só cobrava. E eu tava sozinho, de novo. Esses que te pressionavam eram quem? Os meus pais, os professores, o diretor do colégio, e até os meus próprios colegas que colocavam na cabeça, porque o Medina ele entende, ele é inteligente, então ele não precisa de ninguém, mas na verdade eu sempre precisei das pessoas. Mas todo mundo pensava que eu não precisava. E eu ficava sozinho, de novo. Que sensação que te dava no corpo? Me dá vontade de chorar. Quero que você sinta isso e rastreie uma memória anterior em que você sentia essa mesma vontade de chorar, essa sensação de estar sozinho. Consigo trazer pra quando eu era bem pequenininho, tava no, por volta dos meus 8, 9 anos, e meu irmão colocava pra mim sempre que eu era a fonte dos problemas da casa. Ele falava várias vezes isso, colocava a culpa em mim porque ele estava começando a ser mais ignorado, e ele dizia que era culpa minha e que era melhor que eu nem tivesse nascido. E o que estava acontecendo na casa? Que problemas eram esses? Eram problemas mais relacionados a ele, o relacionamento dele com meus pais. Só que acabava influenciando porque tinha as comparações. E sempre tinha a comparação, era infeliz, né? E como você se sentia com isso? Eu sentia como se eu tivesse que segurar tudo, como se eu não segurasse, tudo ia desmoronar. E eu sentia que era melhor eu me afastar, é melhor eu ir embora, porque as coisas eram melhores se eu fosse embora. Mas ao mesmo tempo eu não me permitia ir embora porque eu pensava que tudo dependia de mim para se manter. E eu me sentia sozinho. Você ia embora para onde com 8 anos? Ah, eu dizia que eu ia embora, que eu ia fugir de casa. Cheguei até uma vez aí de verdade, deixei meus pais desesperados. Mas depois voltei. E qual que era a sensação que te dava aí nessa época? De solidão. Sempre. Como se eu tivesse que estar sozinho. Como se eu precisasse estar sozinho para tudo dar certo. E ficava me acompanhando, dizendo que eu tinha que estar só.
Mas eu não queria estar só. Mas era a sensação que ficava sempre perto de mim. E era melhor eu estar sozinho, e eu não ia incomodar ninguém. Ia fazer tudo de bom para as pessoas. Quero que você sinta isso no corpo, essa sensação de solidão, de precisar estar sozinho para dar certo, para não incomodar ninguém. E agora você vai rastrear essa sensação para uma memória mais antiga. Que situação é essa? Se fosse uma falta de desejo, eu não sei explicar, é como se viesse um sentimento de que não é desejo, que não é desejado. Eu não consigo dizer onde, mas é esse sentimento de que não é desejado. Aonde você está? Tenta perceber se tem mais alguém aí com você. Eu tô sozinho, como se eu estivesse nadando em uma piscina. Você é grande, pequeno. Eu tô deitado, pequeno, deitado, como se estivesse dormindo. E quem não te desejou? Eu não consigo identificar, mas é um sentimento de não desejo, e não Sim. desejo. Eu quero que você, com os olhos fechados, preste muita atenção no que eu vou te falar. Dentro de nós existe uma consciência que se chama criança interior. Quando ela sente que você vai resolver, independente de como for necessário, que você vai olhar para ela e resolver o problema que ela está passando, independente de o que você precise fazer para resolver, e ela sinta que é real isso, que é verdade, ela te mostra a causa do problema. Só que eu preciso que você sinta no corpo, que se for necessário você brigar com alguém, impor limites, pai, mãe, seja onde for, se ela sentir que de fato você vai fazer por ela, ela te mostra a origem do problema. Só que ela faz parte de você, então ela sente se é verdade ou não essa intenção. Então eu preciso que você, para acessar essa memória, se permita sentir no corpo que tu vai resolver independente de como for necessário. E vai sentindo no corpo isso. Consegue sentir? Eu tô todo em trem. E agora eu quero que você vá lá, nessa memória, e veja aonde você está. Que lugar é esse? Eu tô numa cama. Fala um pouquinho mais alto. Eu tô numa cama. Uma Aonde é essa cama cama? deitada. Berço. Estão falando.
toda hora estão falando que não era para acontecer. O que que não Era era um para acontecer? acidente. E não era para acontecer, que foi um acidente. O que não era para estar ali. Acho que agora tá e tem que cuidar, e dane. Quem que não era para estar ali? Eu, E quem que tá falando isso? meus pais. E como que você aí nesse berço se sente por ouvir isso? Pressionado. Por que essa pressão tá aí? Porque eu sinto que eu tenho que ser o melhor para merecer estar aqui. Eu quero que você perceba se essa sensação ela já vem daí ou ela é mais antiga. Então sente no corpo essa sensação de estar pressionado, de ter que ser o melhor para merecer estar ali. E rastreia essa informação, de onde que ela vem, outras memórias mais antigas. Eu bloqueio. Não consigo voltar. Certo? Me descreve se a sensação de origem é essa cena. Parece que a sensação toda da pressão interna de que eu tô sozinho veio lá, de lá. Certo? E me descreve o que mais que você sente aí nessa cena. Como se fosse o ponto aonde eu sinto as sensações mais fortes, mais pesadas, de solidão, de cobrança. Então, a origem da solidão e da cobrança vem dessa cena no berço? Sim. Certo. Eu quero que nesse momento você, adulto, vá lá e converse com essa tua versão no berço. Pega no colo, abrace e diga que vai ficar tudo bem. Você está com você agora. Você vai se acolher agora. Fala que vocês dois merecem existir. Vocês não precisam mais se sentir solitários. Vocês não precisam mais sentir essa cobrança sobre vocês. Vocês não precisam mais ser o melhor para serem aceitos. E que essa solidão não precisa mais fazer parte de vocês.
E fala para essa sua versão que você vai cuidar de você. Fala para você lá pequenininho no berço que você vai acolher você pequenininho, esse Mateuzinho. Que esse peso, essa angústia de se sentir sozinho não precisa te acompanhar, porque tem pessoas com você na tua jornada. Essa sensação de estar perdido não vai mais fazer parte de vocês daqui para frente, porque você se encontrou agora. E tira essa angústia de vocês dois e deixa no chão. Como você se sente nessa cena? Já. De 0 a 10, como que você está se sentindo? Em relação à angústia, sensação de estar perdido? Não ouvi. Muito leve, como se tivesse pego um peso, pá, jogado assim no chão. E agora te coloca de volta no berço, esse Mateus pequenininho. Ele está se sentindo bem? Assim, tava sorrindo. E vai voltando para cá. Respira fundo antes de abrir os olhos. Diferente, né? Não dá para te ouvir. Bom, você estava se sentindo perdido, pressionado em relação ao trabalho, angustiado, porque Sim, se muito. sobrecarregar faz com que você sinta que a pressão está maior ainda, que você tem que ser perfeito para não incomodar, para merecer estar vivo, por conta da Sim, sensação de não ter sido desejado, porque de fato não foi. Então, essa memória que você acessou deles discutindo, dizendo que você foi um acidente, faz com que o teu inconsciente a todo tempo fique tentando se validar. Não, mas eu tenho que ser bom, eu tenho que dar conta sozinho para não me incomodar, porque eles nem me queriam. E mesmo sendo adulto, você se programou lá na infância a lidar assim. Então, todas as memórias que tu trouxe do parto do teu filho, da situação atual, da depressão na adolescência, da cena do teu irmão falando que você que estava incomodando, que era melhor você não ter nascido, tudo isso validava aquela dor lá de quando você nasceu. Acionava esse registro de memória dentro de você. Então, toda vez que a coisa tá intensa, que você tá sobrecarregado, você se sobrecarrega mais um pouco para lidar sozinho. E essa sensação angustiante, essa solidão aumenta dentro de você. Então, vinha tudo isso lá desse lugar de origem.
Só que a partir de agora, Matheus, pode ser diferente. Você pode se acolher, se permitir pedir ajuda. Toda vez que você sentir que você está buscando ser forte sozinho, você pode se permitir não carregar tanto peso, ser mais leve, pedir ajuda. E você encerra esse padrão, fazendo diferente e não se isolando mais. Que mais ajuda. Ganhar consciência e acessar essa informação, se resgatar, já resolve metadinha do processo. A outra metade você trata, tá? Com o método FIM dá para você tratar e se livrar desse padrão definitivamente. Desse trauma que fica se repetindo na tua vida toda vez que a coisa tá ali, que você tá sobrecarregando demais, isso se intensifica dentro de você. E é interessante que toda vez que você sentiu solidão, você nunca estava sozinho naquele ambiente. Assim como no berço. Você estava se sentindo sozinho porque ninguém te queria lá, porque você era um acidente, mas tinha gente naquele quarto. Então, uma das coisas que você precisa fazer daqui para frente para resolver isso é parar de se sobrecarregar demais. Uma outra coisa é impor limite nos teus pais, nessa pressão. Você é adulto, não precisa mais ouvir essas pressões que vêm deles. Muitas vezes não é nem eles falando, é você lembrando do que eles falaram que ficou aqui. É verdade. Fez sentido pra ti? Fez total sentido. É, dá um Tô pouco até dor. pensando aqui em como eu vou fazer essas coisas. E é super importante que você faça. Quando a gente cresce, a gente tem que sair do ninho, mas aqui dentro também. Não é só mudar de casa. O passarinho, quando o filhote cresce, ele, então vai, vai, e não volta. Você precisa fazer isso, esse corte de cordão umbilical com seus pais. Energético, espiritual, mental, porque tu cresceu. Então, se você fica repetindo isso aqui, só me mostra que você ainda busca aprovação neles. Não é sobre nenhuma outra pessoa, é sobre teu pai e tua mãe. Estejam vivos ou não, não sei se eles estão vivos, mas mesmo que não estejam, como é inconsciente, você fica buscando. Então é importante fazer mesmo esse corte, para você parar de repetir esse padrão. E me conta, eu sei que está meio zonzo pensando sobre tudo isso. Ainda tô processando a sensação de alívio, porque o peito estava muito pesado e de repente ele não tá mais. Como se tivesse pego toda uma sensação de angústia e tivesse feito uma cirurgia, sabe? Aberto, tirado e fechado. Interessante. E aí, me conta, gostou da análise? Ah, com certeza, porque nunca imaginei que eu buscava a aprovação dos meus pais, muito pelo contrário. Eu achava que eu buscava justamente o contrário, tentava me distanciar o máximo possível. Mas faz total sentido. Faz total sentido eu estar buscando essa aprovação inconscientemente, porque é isso que me movimentou desde o início. E essa memória faz isso ser muito mais evidente. Eu não estava conseguindo enxergar isso.
E é uma busca que, para mim, eu já tinha cortado, mas eu nunca cortei. E se torna uma busca incessante, porque é você buscando não incomodar o tempo todo e sendo o melhor para não incomodar. Então você se distancia fisicamente, justamente para alimentar aquela memória lá de trás. Exatamente. Não, eu vou dar conta, eu vou fazer nem que seja sozinho. É como você falou lá quando nasceu seu filho, né? De que você tinha que resolver tudo sozinho. E aí, toda vez que você se sente pressionado, não, eu tenho que me sobrecarregar mais ainda para fazer mais ainda, para eu mostrar que eu mereço, que eu sou o melhor e que, mesmo não tendo sido desejado por eles, eu vou dar conta, para eles se orgulharem e, quem sabe, assim me desejarem como filho, para terem orgulho de mim. Dito que eu desejo esse tipo de coisa. Ah. Ao mesmo tempo que é libertador saber disso, é um pouquinho preocupante, porque eu fico pensando como é que eu vou resolver isso, sabe? Como que se resolve a busca pela aprovação? É fazendo o que você quer fazer sem se importar se vai ser bom na visão deles, sem se importar se eles vão te julgar ou não. Vamos supor que dentro de você tem uma vontade muito louca de ser um hippie que vende miçanga na praia. E aí você não faz porque é por conta dessa sensação. Não, mas eu tenho que ser muito bom em algo. Então, como você resolve a busca de aprovação é fazendo justamente o contrário. Fazendo o que você quer, independente de te julgarem por isso. E aí você encerra esse ciclo. O que que você tem hoje deixado de fazer porque eles julgam? Ou iriam julgar? Há muitas escolhas profissionais, muitas, diversas, porque fico preocupado e não está correspondendo, né, naquilo que me foi colocado. Então, é justamente nessas que você tem que mudar, certo? E aí, gostou então da análise? Ah, com certeza, me deu um norte muito grande mesmo. Depois, mais tarde, eu te aprofundo aí passos para você fazer para conseguir se livrar dessa aprovação, tá? Então, voltando para aqui, eu vou deixar você respirar e bora lá. Então, quero saber aqui quem gostou de ver, quem já viu algo similar. Eu acho que similar assim ninguém nunca viu antes, né? Encontrar sem nada hipnótico à distância, de forma online, a origem do problema, rastreando. É só possível com o protocolo de análise do inconsciente, sabendo fazer as perguntas certas, no momento certos, qual informação rastrear. Então, esse protocolo, como eu falei, ele foi feito com base em inúmeros estudos que eu fiz nesses anos de atendimento, um a um. E vocês podem aprender a fazer isso também. Vocês podem fazer em vocês, na família de vocês. Exatamente, Carla. Melhor ainda, sem fazer nenhuma regressão. Então, vocês podem fazer com vocês, gente, para encontrar o que está travando, para encontrar como resolver uma determinada situação. Vocês podem fazer isso com os assistidos de vocês em consultório, presencial, de forma online. E
resolver em uma consulta, encontrando a origem do problema, tá? Qual que seria o próximo passo para o Matheus? Tratar com o método FIM em 5 dias para limpar todas as sensações emocionais relacionadas aos momentos ali de dor. Porque a cura, como eu falei para vocês, não é o esquecimento. Por exemplo, de uma cena de quando você tá num berço, bebezinho, e ninguém lembra. Mas resolveu? Não, ele ficou repetindo. Então a cura vem de você lembrar sem doer. Lembrar das memórias ali de depressão sem doer, das memórias do irmão falando que ele incomodava e que era melhor não existir, sem doer. Lembrar da memória de todo mundo pressionando ele quando nasceu o filho. E isso não gerar mais nenhum tipo de incômodo. Isso é a cura. Então, com as técnicas Reset, a gente consegue zerar as informações emocionais. Com a Calçai e com a Quartz, a gente consegue resolver todas as questões espirituais relacionadas a esse problema. Com a NAUI, com a RGO, a gente consegue tratar todas as informações mentais de crenças relacionadas a essa situação, tudo que está fazendo criar uma confusão mental, preocupação, ansiedade. Então, a gente tem um método FIM dentro da formação analista do inconsciente para resolver, dentro de 5 dias, tudo relacionado àquele processo. Mas significa que a gente vai resolver só o que está relacionado àquele processo? Não, você consegue resolver outras coisas junto, certo? Então, esse protocolo, ele vai estar disponível com passo a passo dentro da formação e somente lá ele fica disponível. Mas antes de vocês desligarem essa aula, eu quero explicar para vocês que não está disponível para todo mundo, tá? Não importa para gente se a pessoa tem dinheiro para entrar na formação. Só vai entrar na formação as pessoas que forem analisadas por nós e escolhidas porque faz sentido estar dentro da formação. Então, a nossa equipe vai analisar quem fizer a aplicação para a formação. A gente vai estar abrindo as aplicações hoje, tá? Então vai estar aberta hoje, amanhã. E quem fizer sentido estar lá dentro, vai estar. Fazer sentido com base em quê? Se a gente vê que você quer de fato ajudar pessoas, se a gente vê que de fato você quer executar, quer de fato aprender para usar em você, quer buscar um autoconhecimento, que você é uma pessoa do bem que vai usar para o bem, tá? Então, a gente vai analisar cada pessoa que for aplicada essa formação. Quem estiver de acordo com os nossos valores, de usar para o bem, para o belo, para o justo. O conhecimento que tem na formação é imenso sobre o inconsciente. E a gente sabe do poder que isso dá. Então, não diferente, a gente não poderia aceitar qualquer tipo de pessoa dentro da formação. Por isso que quem tem interesse precisa preencher uma ficha de aplicação, tá? E todo o conhecimento agregado de anos de terapia, de consultório, de 1 a 1, de vendas, eu ensino lá dentro também. Além de vocês terem uma comunidade de analistas do inconsciente que se apoiam, se incentivam, mais do que uma família, inclusive. Vocês vão sentir lá dentro uma sensação de pertencimento gigantesca que vocês não encontram em nenhum outro lugar, tá? Tô falando porque eu já participei de muitas coisas e lá eu sinto que é diferente. As pessoas de fato se importam em me ajudar, em incentivar, em apoiar uns aos outros, querendo que todos cresçam, resolvendo, ajudando, impulsionando, tirando dúvidas uns dos outros. E lá você vai aprender a resolver os traumas de qualquer pessoa, a resolver qualquer tipo de problema, com técnicas, com ferramentas que aprofundam nisso
em pouco tempo, aplicando tudo na prática, muitas aulas práticas que a gente faz com pessoas reais. Você vai conseguir aplicar na prática várias vezes para se sentir seguro de usar cada uma das técnicas, certo? É uma formação que você vai aprender coisas sobre o universo que você não aprendeu em lugar nenhum. Então, de fato, a gente aprofunda no mistério do inconsciente, para você aprender a desvendar o inconsciente de qualquer pessoa. A sessão com o Matheus, ela foi extremamente fácil a condução, mas tem gente que tem uma condução mais difícil, que tem dificuldade de acessar as memórias, então você precisa de um aprofundamento para conseguir ir pegando essas informações, olhando, resolvendo, certo? Fazendo o levantamento de quais ganhos indiretos estão aparecendo ali. Então, por exemplo, do Matheus, eu nem cheguei a aprofundar nos ganhos indiretos, mas já apareceram ali ganho direto da busca de aprovação dos pais, o ganho direto do controle, de precisar estar no controle de tudo, e aí sobrecarrega demais, fica pesada a vida demais. Um ganho direto de punição, quando ele sente culpa, certo? E aí, tudo isso na consulta a gente traz clareza para a pessoa, traz ferramental para resolver, aplica as técnicas. Então você vai aprender coisas de universo totalmente diferente do que você aprendeu até hoje nas formações, certo? Como eu falei, não vai ser todo mundo que vai estar apto para entrar nessa formação. Então, caso vocês tenham interesse, a gente vai estar disponibilizando o link para a aplicação de vocês, tá? Mas precisa pagar alguma coisa para a aplicação? Não precisa pagar nada. A gente vai fazer a análise de vocês. Na aplicação tem perguntas no formulário para vocês responderem, para a gente saber o porquê que faz sentido vocês estarem nessa formação. E eu quero dar ênfase no seguinte: estamos fazendo agora uma formação que está dando início a uma nova era na terapia. Uma formação com técnicas que você não precisa de material extra. Você não precisa de uma mesa, de um pêndulo, tu não precisa de bonequinhos, tu não precisa de absolutamente nenhum material além da tua mente. Não precisa de nada. Assim como tudo evolui, não diferente deveria ser as terapias. Você só precisa da tua mente para conseguir analisar o inconsciente, para conseguir tratar com as técnicas que a gente tem lá dentro. E por que nova era na terapia? Porque nenhum outro lugar resolve as questões tão rápido quanto o método FIM com análise do inconsciente. Não tem nenhum outro lugar. Então, vocês vão fazer parte da segunda turma da formação analista do inconsciente. Vocês vão fazer parte dessa nova era na terapia e ouso dizer que as próximas gerações já vão aprender isso pequenininhos. Estamos aqui abrindo a possibilidade de vocês fazerem parte de algo que vai ser muito grande. E quando eu falo muito grande, é porque vai ser muito grande mesmo. A formação analista do inconsciente vai crescer muito para o mundo, tá? E eu tô falando em todos os sentidos, porque a gente tem técnica para resolver qualquer questão energética, emocional, mental, espiritual e até física. Então, é uma grande oportunidade. Quem chegar primeiro, bebe água limpa. O mundo vai crescer cada vez mais rápido, assim como a inteligência artificial está indo numa velocidade incrível. E essa formação possibilita que vocês voem muito rápido.
Não tô falando só de financeiro, não, tá? Tô falando de resolver questões. Porque, de fato, foi uma tecnologia canalizada. São métodos novos que já foram validados já. Inúmeras pessoas já melhoraram com essas ferramentas em menos de um ano que existe esse método, o método FIM. E novembro nasceu a formação analista do inconsciente, finalzinho de novembro, né, Carla? E as alunas já estão aplicando, já estão vendo o resultado nelas, vendo o resultado nos assistidos, já tendo assistidos chegando, resolvendo em poucos dias as questões deles. E olha, nasceu em novembro. Estamos agora aqui, inicinho de março, com a segunda turma, e vai ir cada vez mais rápido. Tá? Então vocês vão ter a oportunidade de fazer parte de algo exclusivo que vai crescer muito. E eu não tô fazendo promessas ilusórias, não. Anotem isso, para depois vocês me cobrarem. Vocês vão ver que é real. E sabe por que eu tô com tanta segurança de falar isso para vocês? Eu falei os 3 dias de evento. Você sente quando é verdade. Porque tudo é energia. Então vocês sentem que é verdade o que eu tô falando. Tá? Eu até me emociono porque é real. Vocês vão ver essa nova era de terapia mudando muita coisa no mundo. Não se precisa mais de 1, 2 anos para resolver uma questão. O cara tava me contando, teve um assistido que falou para ela que ficou 2 anos, né, cara, resolvendo uma questão e não resolveu. 9 anos. Ah, é, nem lembrava que era 9 anos fazendo terapia e não resolveu. O método FIM tu resolve em 5 dias. 5 dias. Num resultado muito menor. E aí é óbvio que as pessoas vão fazer questão de te indicar. Meus assistidos me indicam para todo mundo. Eles fazem questão que o marido, que a filha, que o pai, a mãe, a avó, a tia, os primos, os amigos, o pessoal no trabalho venham fazer terapia comigo. Fazem questão. Essa semana mesmo eu falei que eu não estava mais atendendo, mas uma assistida quer porque quer que eu trate a mãe dela, porque a mãe dela só vai fazer comigo porque eu que resolvo as questões. Outros terapeutas não resolveram. É porque era eu? Não. É porque eu tenho um método correto. Então, se para você faz sentido, preencha a aplicação para a gente ler o formulário e ver se você se enquadra para entrar na formação. Como eu falei, não é sobre dinheiro, é sobre um chamado, sobre um propósito, sobre uma chama que toca o teu coração, uma vontade de fazer diferente, de mudar o sistema educacional terapêutico com técnicas que de fato resolvem, de parar de prometer algo e não entregar, de mudar esses paradigmas que impedem a gente de falar que a gente resolve. É óbvio que eles não podem falar que resolvem, que curam, porque não tem ferramental para isso. Aqui vocês vão encontrar. Então, como eu falei, é um conteúdo muito profundo que eu vou trazer de forma simples para vocês. É um conteúdo de um universo que você não aprendeu, mas que pode te ajudar a fazer muitas coisas. E por isso que a gente não pode abrir para quem tem más intenções, tá? Vocês acessam memórias assim dessa vida, de outras vidas, tanto de vocês quanto dos assistidos, sem regressão, sem hipnose. Vocês viram o Matheus lembrando aqui, tá? Então, eu nem sabia quem que eu ia analisar hoje. Falei que ia analisar alguém que viesse os 3 dias. E o Matheus veio os 3 dias. Alguém tem alguma dúvida sobre a prática terapêutica?
Todo o meu conhecimento agregado vocês vão ter dentro da formação. Todo ele, tá? Vão ter acesso a mim toda semana em aulas práticas, aulas teóricas, aulas ao vivo. As gravações vão ficar disponíveis na plataforma. Vocês vão ter acesso ao método FIM para usar em vocês a qualquer momento, para qualquer questão. Além de aprenderem a aplicar ele nas pessoas, vocês vão ter ele para sempre estarem se aplicando para o que vocês desejarem, certo? Deixa eu ver se eu esqueci de falar mais alguma coisa. Todas as informações sobre a formação vão estar disponíveis para vocês aí no formulário de aplicação, certo? Vou colocar o acesso do formulário aqui no chat, mas também depois eu coloco lá no grupo. Vou abrir agora para dúvidas para quem tiver, comentários. Se alguém quiser comentar alguma coisa, pode ficar à vontade. Ontem me perguntaram se sou eu que dou a formação. Sim, sou eu. Como eu falei, estamos aí com a primeira turma já no terceiro mês. São 4 meses, tá, gente, que vocês vão ter ali de aulas ao vivo. E ela fica disponível por 1 ano para vocês. Certo? Então, coloquei aqui o link para vocês preencherem as aplicações, quem tiver interesse. Ali também tem respostas para as principais dúvidas, depoimentos para quem quiser ver, né, o relato das alunas que já estão na primeira turma e já estão tendo inúmeros resultados, certo? Então é isso. Exatamente, Carla. Gera um resultado num tempo bem menor, dentro de 1 semana, o que 9 anos de terapia tradicional não resolveu. Tudo isso com a segurança de aprender a aplicar na prática, tá? As aulas práticas têm a minha supervisão, orientação, tira dúvidas o tempo todo. E é isso. Então, preencham a aplicação que a gente vai entrar em contato com vocês após, tá bom? Obrigada por estarem comigo aqui nesses 3 dias de evento, aprendendo sobre como mudar os resultados de vocês no consultório, como sair, furar a bolha dos R$ 10.000 por mês com terapia, como ganhar mais de 3.000 por paciente atendido. Tudo isso validado por mim, por minhas alunas, tudo isso com muito ferramental para vocês resolverem várias questões. Foi muito rico o conteúdo de todos esses dias, mas obrigada, obrigada. Então eu vejo vocês em breve. Decisões conscientes, futuro moldado. Um beijo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente também vai estar abrindo o grupo, o chat lá no grupo do WhatsApp para vocês colocarem as dúvidas que surgirem, tá bom? Um beijo, um bom descanso e até breve. Tchau, tchau.